Vamos lá, vamos embora. Então, vamos tentar ligar aqui para um retorno. Então, vamos lá, pessoal. É, esse assunto, esse assunto de salvamento terrestre, certo? A gente está chegando ao término dele, tá certo? Mas tinham ficado pendências, né? Duas situações que a gente vai trabalhar melhor hoje aqui para fazer esse fechamento aí com chave de ouro, tá certo? A gente vai trabalhar a técnica de escada deslizante, tá certo? Que dentro das técnicas com escada, a gente trabalhou lá na última aula a parte de escada ribanceira, né? A escada, a gente usou duas, né? Aí eu só coloquei no slide duas, tá? Que foi a escada rebatida e a dobradiça, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar hoje com o conceito de escada deslizante, certo? E vai voltar num assunto que o pessoal estava com muita dúvida, vieram alguns privados pedindo para dar uma reforçada na questão das técnicas de corte de árvore, tá certo? Então, a gente trabalha bem a parte de avaliação, né? Mas a técnica propriamente dita ali, para explicar, a gente acabou não trabalhando bem as técnicas de corte, tá? Então, já que a dúvida, a gente volta e vai trabalhar dentro das técnicas, tá certo? Então, aqui a gente vai trabalhar a técnica de escada deslizante, tá? Então, essa técnica, ela é bem simples, tá certo? Ó, escada deslizante. Nas outras técnicas, a gente tinha a, a prancha, né? A maca, ela vindo suspensa, né? Ou pelo sistema de guincho, ou pelo sistema de dobradiça, tá? Aqui, ela vai funcionar de forma muito simples. A escada, certo? Ela vai ser o quê? Uma rampa, certo? A nossa escada ela vai estar funcionando como uma rampa, ou mesmo um trilho, tá? E vai criar o quê? Minha escada? Um plano inclinado. A minha escada vai estar criando um plano inclinado. Para quê? Para que a minha prancha ela deslize com a vítima, certo? Para que a minha prancha ela deslize com a vítima. E essa técnica, viu, ela serve tanto para subir, para ascender, quanto para descer a vítima, para descender. Certo? Para que danado eu vou subir a vítima? Ah, se a vítima ela estiver dentro de um local mais baixo, por exemplo. Ah, a vítima está dentro de um canal, certo? Um exemplo ali de Campina Grande, a gente tem ali na frente do canal, o pessoal já gosta de cair dentro do canal, e eu tenho a possibilidade de colocar a escada inclinada, né, podendo criar essa rampa para que a escada ela deslize com mais facilidade, venha num ângulo mais favorável e ela venha mais estável, tá certo?
Então, eu posso subir a vítima com a técnica de escada deslizante, certo? Como a vítima está, por exemplo, no primeiro andar, né? E eu descer essa vítima, né? Não dá para descer pela escada. Vários motivos eu teria. Ela não tinha outro meio de acesso, né? Essa vítima não teria outro meio de extração, no caso, um local de difícil acesso. Lembrando que essa técnica, a gente utilizá-la para altitudes limitadas, né, com relação ao tamanho da escada, né? Eu tenho tanto que ter ali o tamanho da escada e o ângulo que a escada precisa para ter o plano inclinado, né? Por exemplo, na escada rebatida. Se a escada chegar ali a 10 metros, né, se eu tiver ali o último degrau chegando no pavimento, tranquilo, eu vou conseguir fazer a técnica. Já na escada deslizante, não. Além da questão da altura, tem que ver a inclinação da escada para poder definir se eu consigo realizar essa técnica, tá certo? Com relação à aplicação da técnica, aí a gente vem ao ponto de ancoragem, né? Aqui a gente tem a execução de um nó na cabeça da prancha, né? A gente tem um nó aqui na cabeça da prancha. Ah, Danilo, vamos lá, Danilo. A pergunta aqui se faz com esse tipo de prancha, tá certo? O ideal, né, o ideal para é ser feito com a maca ribanceira, tá certo? O ideal é ser feito com a maca ribanceira. Hoje, atualmente, a gente evita fazer com prancha essa técnica, tá certo? Por quê? Porque já houve acidentes, tá certo? Já houve acidentes de a prancha fazer a amarração aqui, tá certo? E essa alça da prancha aqui, ó, estava ressecada já, ó, por excesso, tinha algum tipo de fadiga, e ela romper, tá certo? Nesse sistema. Então, por isso que hoje a gente faz esses sistemas com prancha. Mas para o MOB, tá certo? Para o MOB, eles indicam fazer sim. Tá? Mas respondendo sua pergunta, na prática a gente evita fazer, tá certo? Principalmente na escada rebatida, né? Lá a escada e nos guinchos, toda vez que houver elevação, é pior ainda, né? Porque eu tenho um esforço muito maior aí na prática, certo? Mas eu tenho duas respostas para a sua pergunta. Para o concurso, eu posso, na prática, hoje em dia, a gente evita fazer. Pode falar, Jean, é porque essas pranchas, muita gente não tem o conhecimento dessa prancha de APH, ela tem dois tipos, tem a rígida e a flexível. Ultimamente, a gente comprou a flexível. Se você for analisar elas, quando você pega a vítima, ela enverga um pouquinho. Então, assim, a fragilidade dela é muito maior em relação do que a rígida, entendeu? Então, assim, a caracterização dela, tipo, a formatura dela, a feitura dela é a mesma, mas a resistência dela não é, entendeu? Então, assim, é bom sempre verificar as características técnicas. É por isso que hoje não está se fazendo muito esse tipo de escada rebatida, com esse tipo de prancha. Atualmente, a CRBM daqui a gente comprou a flexível, entendeu? Então, assim, é bem complicado, realmente. isso. Então, como eu falei, ao manual pode fazer, tá certo? Na prática, hoje, modernamente falando, as técnicas que a gente aplica hoje, a gente utiliza maca de mancebo, tá bom?
Ainda sobre a execução dessa técnica, certo? Ele disse que após a vítima ela ser estabilizada e fixa na prancha, né? Então a vítima ela vem fixada na prancha. A gente não trabalhou aqui os métodos de amarração, né? Da vítima na prancha. Existem alguns tipos de tirante, né? Lembrando que para esse tipo de manobra de altura, a gente não utiliza, certo? Para manobra em altura, a gente não utiliza esses tirantes que utilizam a pH, certo? Então, ou vai fazer a massa com cabo solteiro, utiliza o tirante próprio, que ele realmente fixa a vítima e ele é estrutural, certo? Ele não é só aquele velcro, ou só aquela fivelazinha certo? Então, eu vou colocar a escada apoiada para fazer a rampa, né? Ter cuidado para ela não escorregar, certo? Vou criar uma rampa ali. Essa questão da angulação, ela vai estar ali, dependendo da altura, né? Mas uma angulação ali de 90 graus, fica tranquilo. Aí para fazer essa técnica, tá certo? Então eu coloco a prancha, certo? Inicia a técnica colocando a prancha com a vítima na escada, a cabeça da vítima vai estar sempre para cima, tá certo? E vou deslizar. Ela vai estar posicionada sempre com a cabeça mais alta, tá certo? A cabeça vai estar para cima, certo? Aí a gente tem também aqui, ó, ele não falou, mas a gente coloca os cabos guia, tá certo? Ó, o bombeiro vai estar para cá, ó, o bombeiro vai estar para cá, certo? Dando estabilidade a essa prancha, ela não vir no sentido lateral, por exemplo, a escada girar e ela venha a cair, tá certo? Esse cabo guia, ele é muito importante, hein? Faço com dois, um para o lado e um para o outro. Ele serve também porque muitas vezes a prancha ela prende na escada, né? A gente tem aqui as travas da escada e quando vai passando ela prende. Aí eu dou uma puxadinha nesse sentido aqui, ó. Lembrando que lá em cima vai ter um sistema de freio, tá certo? A corda aqui foi amarrada aqui ó, na cabeça, vai ter que ter um ponto de ancoragem, né? Ó. Lancei aqui uma mosquetão e joguei um freio 8, por exemplo. Então, passou aqui, eu vou precisar de um bombeiro aqui, ó, a corda passou no freio 8 e o bombeiro ele vai dando corda aqui, certo? Isso aí, no caso, é para fazer a descida. Se for para fazer a subida, aí eu vou ter que montar um sistema de vantagem mecânica, tá certo? Igual a gente viu lá na montagem, na disciplina de altura. Tá? Ah, Cleiton, obrigatoriamente eu vou utilizar um sistema de vantagem mecânica? Não, se eu tiver gente para puxar na tora, como se diz, eu vou montar só um sisteminha de retenção para não deixar essa prancha voltar, né? Tá certo? Porque a gente, às vezes, prioriza a velocidade, né? Eu tenho que priorizar a velocidade. Outro dia a gente estava tracionando, estava tirando uma vítima de uma ribanceira, estava em 70 metros de. E no decorrer era uma ação demorada, a vítima começou a sentir desconforto, evoluir, e ser vítima de um disparo de arma de fogo, e a gente precisou tirar com mais velocidade. E estava cheio de guarnição da PM, do bombeiro, a gente esticou a corda e botou todo mundo para puxar, não foi necessário a vantagem mecânica. Até começou com a vantagem mecânica. A situação evoluiu, a gente desmontou a vantagem mecânica e puxou na tora, como se diz, no 1 para 1, porque o 1 para 1 é rápido, né? A gente aprendeu. Para cada metro tem que puxar
mas praticamente não vai ser, certo? Então, a gente finalizou a parte da prancha, tá certo? Finalizamos essa parte e vamos tratar agora das técnicas de corte de árvore, tá certo? Para a gente entender melhor o porquê de fazer cada corte, onde vai ser as amarrações. Pois não, Sebastião? Jean, se eu tirar só uma dúvida sobre escadas ainda, só uma dúvida que eu fiquei, na técnica da mão francesa, o bombeiro que vai ficar controlando a descida, ele fica em cima ou embaixo? E teu áudio tá muito ruim também aí, eu acho que você está com dois ligados, ou é o fone, que tá cortando muito quando tu fala. Eu vou tentar desativar o fone, tá, o Bluetooth. Tá ruim para mim também, tá certo? Aí você me confirma se vai melhorar. Pronto, desativei o fone. Melhorou o áudio? Acho que sim, viu? Acho que tá bem melhor agora. Tá, tá, tô achando ruim aqui. Tá, corretor. Oi. Estranho, mas vamos lá. Só baixar aqui que consigo falar e ficar me escutando. Sebastião, repete a pergunta. Foi a dúvida se na técnica de escada de mão francesa, da mão francesa, né, aquela escada de apoio, quem vai controlar a descida, se o bombeiro fica em cima ou fica embaixo. Tá. Ela pode ficar. Acredito eu que na técnica que a gente viu aqui, ela ficava embaixo, certo? Deixa, deixa, deixa eu confirmar. Deixa eu confirmar aqui, mas ela pode ficar em cima e Mão pode francesa ficar é sempre embaixo. embaixo. Mão francesa é sempre Mas embaixo. deixa eu ver o que o Bob passou para a gente não trazer. Já está aberto aqui, tá certo? Estou só procurando. Porque a rebatida e a deslizante é certeza que fica em cima, né? É sempre embaixo, Bastião, a mão francesa. Beleza, Chico. Porque normalmente a mão francesa é para ficar acima Vou, do local. vou apresentar aqui. Vou mudar a apresentação aqui, tá certo? Para a gente ver. A técnica de escada com apoio mão francesa, tá certo? Essa técnica, ela fica na parte superior, tá certo? A ancoragem, certo? A gente tem um sisteminha de vantagem mecânica aqui, certo? E ela fica na parte superior, a ancoragem. E vai descer para o pé da escada, tá certo? Ela vai ser embaixo, a ancoragem do descensor, tá certo? A ancoragem do descensor ou do blocante vai ser embaixo, tá, Sebastião? O que é que não pode nunca é jogar aqui para trás, ó. Teve até um acidente recente que rolou, que o pessoal fez a passagem e jogou aqui para trás. Aí o que foi que aconteceu? Quando pegou o peso, jogou a escada para trás, tá certo? Então, a resposta da sua pergunta é que a coragem ela vai ser embaixo, tá certo? Agora, quando eu utilizo ela, certo? Vocês têm imagem aqui. Pronto. Nesse caso aqui, ó,
Quando ela está acima, não tem a imagem. Mas está aqui. Ela é de baixo. Sua pergunta é: a ancoragem do sistema de elevação ou do freio vai ser em cima com o desvio, tá certo? E o freio vai ser ancorado embaixo. Essa a pergunta, Sebastião? Eu não sei se é a mesma coisa, a ancoragem ou quem vai fazer o controle da descida. A pergunta é o controle da Falar, descida. Cleiton. Mas Chicão já deixou claro aí embaixo. Professor, o senhor falou aí que nessa mão francesa, a Meu ancoragem... Cleiton, O senhor está ouvindo? fala agora. Na mão francesa aí, eu vi que... Eu vi esse acidente e a ancoragem lá em cima, para segurar a escada. Eu vi que um bombeiro, ele estava segurando com a mão, e eu queria saber como é que funciona essa ancoragem em cima, sabe? Tá, vamos lá. É porque, na verdade, aquela montagem ela foi errada, certo? Como jogou a ancoragem, não jogou para baixo da escada, ali no pé da escada, a gente tinha um vetor de força empurrando a escada para fora, certo? Para tombar. Aí o que é que acontece? Nessa técnica, existe essa situação de você utilizar o bombeiro em cima empurrando, mas na verdade não é segurando a escada, certo? Na verdade não é segurando a escada. Na verdade, o bombeiro ele atua empurrando a escada, porque o vetor de força ele vai estar empurrando a escada contra a edificação, entendeu? Na verdade, aquilo ali pode ser utilizado se eu tiver, por exemplo, no último pavimento, aí eu vou precisar retirar a vítima do último pavimento. Então, eu não consigo com a escada encostada. O vetor de força vai estar empurrando a escada contra a edificação, quando eu botar a carga. Aí o bombeiro ele vai empurrar a escada, tá certo? Naquele caso, pela ancoragem ter sido montada de forma errada, ela, ela foi colocada na parte de trás da escada, o vetor de força empurrava a escada para fora. Então, o pessoal tentou segurar a escada e não conseguiu, tá certo? Naquela situação. Tá? Então, existe esse procedimento, mas não é para segurar a escada. É para empurrar, só para livrar o último patamar e sair da cota zero. Tá certo? Vamos lá, vamos embora. Se não tiver dúvida se não tivermos dúvidas, vamos seguir para o próximo conteúdo. Vamos correr aqui para dar tempo para a gente finalizar hoje. Vamos lá. A gente vai voltar, pessoal, para as técnicas de corte, tá certo? Dúvidas sobre esse ponto. Então, a gente vai explicar cada corte desse aqui, para que a gente entenda bem como é esse procedimento, tá certo? A gente tem aqui uma técnica de corte de tronco, né? Quando eu vou fazer uma supressão total, certo? Eu vou cortar a árvore embaixo, lá no pé da árvore, tá certo? Eu posso até utilizar mais em cima também essa técnica, mas é muito comum a gente utilizar quando, quando a gente faz um corte total, tá certo? Essa linha, certo? Essa linha tracejada que a gente vê aqui, ó, ela é uma linha imaginária, tá certo? Essa linha aqui, ela é uma linha imaginária, certo? Para servir como referência aqui para o corte de abate, que é o corte C,
certo? Essa boca aqui, né, que a gente chama de boca, é o entalhe direcional, certo? Se eu quiser que essa árvore caia neste sentido, certo? Eu vou fazer a boca olhando para o lado que eu quero que ela se direcione, tá certo? Então, vamos chamar de entalhe direcional, certo? Que vai ser esse ângulo gerado entre o corte A, que é um corte aqui, ó, alinhado com a linha imaginária, né? A linha tracejada, certo? E o corte B, certo? Que vai dar o ângulo aí da minha boca, tá certo? Do meu entalhe direcional, certo? Então, ele vai ser com menos de 50% aqui do corpo da árvore, tá certo? O que é o filete de ruptura? O que é o filete de ruptura? Entre, entre o entalhe direcional e o corte de abate, eu deixo um filetezinho, certo? Uma ripazinha aqui de madeira no meio, porque ele vai auxiliar a direcionar o meu corte, tá certo? Então, feito o corte A e o corte B, eu vou fazer o corte de abate, tá certo? O corte de abate aqui está definido como corte C. Ele vai ter uma angulação, certo? De maneira que ele esteja sempre acima da linha tracejada, certo? Ele vai ser um pouco acima da linha tracejada. Inclusive, o filete de ruptura é muito importante, porque se houver um desequilíbrio aí no eixo lateral, tá certo? Com relação à direção que eu quero, ele não vai permitir que a árvore ela tombe, tá? E é muito importante também, antes de fazer esse corte, que eu tire os pesos, que eu veja como está a estabilidade dessa árvore. Porque se eu pegar essa árvore aqui, velho, e ela tiver uma copa muito frondosa para o lado contrário, uma galha muito grande para cá, ó, e para o lado de cá não tiver, certo? Mesmo com o corte com entalhe direcional e o corte de abate, corre o risco dela cair no sentido oposto, tá certo? Então, eu tenho que ver essa questão das forças que estão trabalhando, da estabilidade dessa árvore para que ela possa cair na direção escolhida, certo? Com relação ao entalhe direcional, tá certo? Aí nós temos alguns detalhes, tá certo? Ó, se antes de realizar o corte total for necessário executar uma poda, certo? Para quê? Para que essa poda preliminar? Certo? Justamente para a gente eliminar esse peso, que pode fazer com que a ave ela vá para uma direção que eu não quero que ela vá, tá certo? Então, eu vou começar por onde? Certo? Vou começar pela remoção dos galhos inferiores, certo? Eu tenho minha árvore, vou precisar desgalhar, eu vou tirar primeiro os galhos de baixo, tá certo? E vou direcionar para cima, em direção à copa. Aí eu tenho vantagens com relação a isso. Primeiro, eu já estou facilitando o meu acesso, tá? Isso vai impedir o quê? Que os galhos que forem sendo cortados, se eu começar de cima para baixo, eles vão enganchar nos galhos mais abaixo, né? Certo? Então, por isso, esse é um dos motivos que a gente começa a cortar de baixo para cima, certo? E aqui também ele fala que às vezes dá mais trabalho você desenroscar um galho que caiu sobre outro do que cortar, propriamente dito, né? Que vai atrasar muito o serviço e
O MTB reforça aqui que é fundamental, é de fundamental importância cortar primeiro os galhos superiores, certo? Eu já estou vendo uma questãozinha lá na prova. Os galhos, a direção do corte da copa deve ser feita em que sentido? De baixo para cima, primeiro os galhos inferiores, de cima para baixo, nenhuma das alternativas, ou independe, tanto faz, vai depender da vontade do bombeiro. Tá? Então, é muito importante a gente saber que vai começar de baixo para cima. Ok? Neste caso, de poda preliminar, certo? No caso de uma poda preliminar, temos que avaliar aspectos importantes. Que aspectos a gente tem que avaliar na hora de fazer uma poda preliminar? A possibilidade de queda livre, o que é a queda livre? Eu vou cortar e não tem nada embaixo, nenhum obstáculo, certo? Não tem uma casa embaixo, não tem uma fossa que possa afundar com os galhos, né, os troncos mais grossos, não tem uma rede elétrica passando, né? Se há possibilidade de queda livre, existem 3 tipos de cortes que podem ser empregados, tá certo? Se há a possibilidade de uma queda livre, existem 3 tipos de corte que podem ser empregados aí para a realização desse corte de queda livre. O que é que vai diferenciar, gente, com relação a esses cortes? O que é que vai fazer diferença? A forma como esse galho ele vai cair, tá certo? Então, dependendo da forma que eu faço, que eu realizo o corte, o meu galho ele vai cair de uma forma diferente, tá certo? Vale ressaltar que o conhecimento do tipo de árvore ela é fundamental para isso aqui, tá certo? Porque uma coisa é eu cortar uma árvore que tem muitas fibras, certo? Vou cortar uma árvore que tem muitas fibras. E essa árvore, como vou cortar um cajueiro, um pé de manga, certo? São árvores muito fibrosas. É diferente de eu realizar um corte, certo? De um pé de cajá, certo? Que o cajá, você só faz riscar, ele já quebra por si só, certo? Então, essas diferenças têm que ser levadas em consideração. Mas, de maneira geral, tá certo? De maneira geral, a gente tem aqui, ó, o corte com queda horizontal, certo? O meu galho, ele vai cair horizontalmente, certo? Da forma que ele está, ele vai cair. Então, a forma que eu realizo o corte, a sequência dos cortes, vai me dar esse direcionamento, tá certo? Corte A, certo? Vou vir com a motosserra e vou fazer o primeiro corte aqui abaixo. A árvore, ela não vai cair, tá certo? Eu tenho que ter muito cuidado, porque quando eu realizo o corte A, essa profundidade do corte A, certo? Pode prender a minha motosserra. Então, eu vou devagarzinho para não prender a motosserra. Algumas vezes a gente faz cortes de alívio, tá certo? Mas olhe o que tem que acontecer, ó. Diferente do corte total, né, da supressão total que a gente viu lá, que tinha corte A, corte B, né, a gente tinha aquela linha imaginária, né, e o corte de abate, eu deixo um filete, né? Já aqui não. Aqui, ó, os cortes eles precisam se encontrar, certo? Então, mais à frente eu vou fazer o corte B de maneira que quando se encontrem aqui, ó, o filetezinho aqui vai romper e a árvore ela vai cair horizontalmente, tá certo? O corte por baixo não deve ser muito profundo, pois poderá prender a motosserra, né? Como a gente falou, ó, o corte A, que é o corte
que é o corte de baixo, esse aqui, ó, ele não pode ser muito profundo. Também não dá para a gente definir a profundidade, tá, gente? Não dá para a gente definir a profundidade aqui. Quem vai dizer? O peso da galha que a gente está cortando, se existem arbustos que estão pesando, o tipo de árvore que eu estou cortando, tá certo? Então, eu não vou definir aqui a profundidade. Eu vou ter que ir sentindo ali no decorrer do corte, certo? Porque se eu aprofundar demais, vai acontecer o quê? Prender a minha motosserra, certo? Técnica feita em galhos grandes, em que se deseja queda controlada, não vertical, pois o galho cairá na horizontal, como a gente viu lá na imagem, tá? O corte A, ele é total, tá? Eu não preciso me preocupar em prender a motosserra, e eu vou permitir, eu vou cortar, tá certo? Até que ela caia. O corte A é total, sem permitir a lascada, devendo ser feito de cima até embaixo do outro galho, geralmente feito em galhos menores que não existe preocupação com a queda, com sua consequência. Não tem obstáculos, né? Embaixo. Aqui, ó, referente agora ao corte total livre, certo? Estávamos trabalhando agora com corte horizontal e o galho ele cai de forma horizontal. Já aqui no corte total livre, eu vou realizar o corte, tá certo? Aqui de cima para baixo, ó. Vou realizar o corte aqui de cima para baixo, até que ele caia, certo? Eu tenho que ter o cuidado, porque dependendo se for uma árvore muito fibrosa, quando eu começar a cortar, esse galho ele vai ficar pendurado aqui, né? Inclusive pode bater na minha escada. Por isso que a gente sempre procura fazer o corte o mais acima possível, minha posição. Certo? Aqui é um corte total com queda vertical. Aí a gente tem a técnica do balancinho. Né? A técnica do balancinho. Quando eu vou utilizar essa técnica, certo? Quando há obstáculos que impeçam o quê? A queda livre. Certo? Que foram as duas técnicas anteriores, né? Eu vou empregar o balancinho, que nada mais é do que uma queda diagonal ou horizontal dos galhos sob controle de corda. Então, vou utilizar agora, antes a gente estava utilizando só a motosserra. Já no balancinho, a gente vai utilizar a corda, tá certo? Para quê? Para que a gente realize essa descida, certo? Evitando que o galho ele caia de uma vez, né? O operador da motosserra sempre se afasta do galho no momento da descida. Eu tenho que ter cuidado na hora de fazer a amarração, certo? Ó, de adotar uma forquilha mais favorável, né? Acima do galho. Para quê? Essa forquilha? Para eu fazer ali como se fosse uma polia lá em cima, tá certo? Para poder descer como apoio de sustentação, certo? E desviar a força, facilitando o trabalho de corte. Imagine que essa forquilha, tá? Ela está funcionando, viu? Imagine que essa forquilha está funcionando como uma polia, certo? Ah, posso colocar uma polia? Aqui a gente já está trabalhando com um atrito, né? Para diminuir para diminuir aí a força. Às vezes a gente pega galhos muito pesados, né? Certo? Então, nesse caso aqui, ó, o galho suportado ele é sustentado por uma corda ancorada em seu ponto de equilíbrio e deve ser usado ainda o cabo guia para direcionar, certo? Então, eu tenho, explicando aqui, eu tenho aqui a forquilha, que obrigatoriamente tem que estar acima, vou achar o ponto de equilíbrio dessa
dessa árvore, assim, desse galho que eu preciso cortar, e vou utilizar o cabo guia, tá certo? Ó, vem para cá, tem um bombeiro aqui, ó, o Maguinho, vai estar puxando a minha corda para livrar algum obstáculo, para direcionar, para não permitir que bata em alguma coisa aqui, tá certo? Lembrando do que ele também fala que o operador de motosserra, ele sempre se afasta do galho no momento da descida, tá certo? Então, é muito comum. Inclusive, a gente coloca a escada aqui, ó, faz o corte, né? Feito o corte, o cara desce para poder puxar com o cabo guia e finalizar ali a quebra, certo? Aí nós temos aqui, para a queda horizontal, deverá ser para a técnica de balancinho duplo, escolher a forquilha mais favorável, ou duas, para passarem as cordas, tá certo? Com uma galha muito grande, eu posso utilizar dois sisteminhas, certo? Aqui é chamado de balancinho duplo, tá? No balancinho anterior, certo? No balancinho anterior, a gente tinha só uma corda no ponto de equilíbrio, né? Ela ficava aqui. Já no balancinho duplo, eu utilizo duas cordas, tá? Eu utilizo aqui uma outra forquilha para fazer o direcionamento e mantenho o cabo guia, tá certo? Então, nesse caso aqui, do balancinho duplo, a gente utiliza 3 cordas para fazer essa descida bem controladazinha, certo? Para fazer o balancinho de tronco, deve-se prender uma linga abaixo do tronco. Um grampo manilha pode passar, ou onde passará uma corda que é ancorada na parte do tronco, onde também é fixado o cabo-guia. Efetua-se o corte acima da linha e controla-se a descida. Em ambos os casos, a outra extremidade da corda está ancorada durante o corte, certo? Essa linga seria como uma fita de ancoragem, para fazer criar o ponto de ancoragem. Aí, aqui no caso, ó, eu utilizo aqui esse tipo de amarração quando eu vou fazer um corte de um pendão, né? É muito comum fazer coqueiro, palmeira, né? A gente faz a amarração do cabo guia, né? Que vai direcionar aqui em cima, ó. Aqui vai estar na mão do bombeiro, ou mais de um, dependendo do peso, certo? Ele vai puxar essa corda. Aí eu faço aqui a linga, certo? Pode ser um cabo solteiro com nó. Aí coloco um grampo de manilha aqui, ó, mosquetão, um grampo de manilha, e faço outra amarração na parte de cima. O corte vai ser entre as duas amarrações aqui, ó. Um corte direcional também, né? O corte A. Aí o operador da motosserra aqui, ó, ele vai sair e o operador de baixo aqui, ó, o bombeiro de baixo vai puxar. Lembrando que aqui, ó, eu tenho um sisteminha de freio, tá certo? Para quê? Para quando cair aqui, ó, vai funcionar como amplia esse botão aqui e vai descer controlado com o cabo guia, tá certo? Com o cabo guia e com o freio. A motosserra ele deve ser estrada, né? O corte direcional é de aproximadamente 45 graus e vai ser aonde? Do lado contrário ao cabo guia, tá certo? Se eu vou puxar neste sentido aqui, ó, o corte ele vai ser do lado contrário, certo? E cuidado para não separar o tronco. Cuidado para não separar o tronco. O que ele quer dizer quando ele diz aqui, cuidado para não separar o tronco? Esse corte ele não pode ser total.
Eu vou iniciando o corte aqui, ó, 45 graus, de cima para baixo, e vou sentindo como é que tá. Vou balançando aqui com a mão. Quando eu percebo que ele está estável, certo? Mas que se puxar com cabo guia, ele vai ir ao momento de eu parar de realizar o corte. Não posso seccionar totalmente, certo? Não posso separar o tronco totalmente. Eu tenho que descer para poder ter realizado esse corte, certo? Então, ó, sempre deixar o filete de rompimento, né, a ser rompido com cabo guia, a gente já falou. Ao efetuar o corte, observar se a direção está correta e se o corte é suficiente para que o filete seja rompido pelo bombeiro em solo. Também a gente já conversou, tá certo? Ó, chegou aqui, eu posso ter dado voltas aqui para criar trilha, posso ter colocado uma outra linha aqui, ó, um sistema de freio, aí vou liberando até chegar ao solo. Aí aqui ele traz as formas de realizar a amarração, certo? Então, nunca vou fazer essa amarração e pegar na forquilha, para não correr esse risco aqui, ó, do galho cair quando ele pegar peso, certo? Aqui, ó, utilizou-se uma forquilha, o peso maior tá para cá, né? Ah, Jean Cleito, mas e se for um galho, ele deixa algumas árvores e elas não têm forquilhas, né? Você pega ali um coqueiro, tem, não tem forquilhas, é um tronco muito pesado. Então, existe um método de amarração que a gente vai fazer para que esse galho ele não venha a cair, tá certo? Não foi mostrado aqui, aí não vamos tratar de assuntos que não estão no MTB, que não vai cair na prova, tá certo? Atualizando, atualizando os senhores com relação a atualizando os senhores com relação ao andamento da nossa disciplina, tá certo? Creio eu que a gente finaliza mais umas 3 aulas, 3 ou 4 aulas a gente finaliza. O terrestre vai ser mais rápido, né? Falta só a parte do salvamento veicular agora, né? A parte da MTB a gente finalizou o que faltava. Hoje, né, deu uma revisada em alguns assuntos que o pessoal pediu para a gente finalizar. Aí a gente fica pendente em terrestre agora só a parte de salvamento veicular, certo? Creio eu que com, acho que 3 aulas a gente finaliza. Aí eu pedi 4 aulas, certo? Se por acaso a gente finalizar, acredito que sim, aí a gente faz uma aula final de revisão e de questões aí de todo o assunto, tá certo? Se tiver alguma situação que vocês queiram que a gente dê uma trabalhada melhor, pode vir no privado, né, como foi dessa vez aqui, e a gente trabalha melhor sem problema nenhum, tá certo? Tem alguma dúvida para hoje ainda? Ok, então, não havendo dúvidas, ficamos por aqui, vamos embora, boa sorte, bons estudos aí para todos.